Segunda Reis, capítulo 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltaste? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Pai querido, esta é a tua noiva, a tua igreja. Ela é tua, ela pertence a ti, noiva imaculada, noiva adornada por ti. Senhor, tu tens interesse por esta noiva, tu tens zelo e cuidado por esta noiva. Ó Deus, esta noiva, Pai, nas suas caminhadas, ela está diretamente, Deus, atingindo a tua santidade, Deus, quando ela não tem uma atitude que agrada o teu coração. Eu te peço nesta noite, que o teu Espírito nos faça enxergar esse texto, e a partir, Pai, desta compreensão, que nós venhamos a Deus a nos posicionar com temor e tremor, em nome de Jesus, amém e amém. Bíblia aberta nesse texto, pode tomar o seu lugar. Depois desse momento tão gostoso, tão agradável de louvor, eu não gostaria de perder este momento, este time tão abençoador desta noite. O livro de 2 Reis, ele tem uma característica toda especial, e eu quero que você invista toda a tua atenção nesse texto. Começa contando para nós que um cidadão, ele sofreu um acidente. Interessante, um livro dos reis, ele deveria tratar de a pujança do reino, ele deveria tratar de as vitórias do reino, as conquistas do rei, a riqueza do reino. Mas o texto começa narrando algo que talvez tivesse a necessidade de vamos esconder isso aí um pouquinho. O que agrega de conteúdo, de valor, de importância, de significado, o que agrada, o que agrega, contar isso para nós aqui no versículo 2, presta atenção nisso. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto.
era a casa em que ele vivia, o seu palácio. Quarto alto significa que era acima do primeiro nível, do primeiro andar. E o texto diz que ele caiu pelas grades. Detalhe dessa construção: esse prédio, esse palácio, ele tem grades. E grades fala de prevenção. Grades fala de um cuidado anterior que foi estabelecido. Então esse andar superior, ele tem grades, ele é gradeado. Isso fala de segurança. Então quando alguém pensou naquela suíte real, talvez seja um balaústre, seja uma varanda, não sei, pensou na segurança. Vamos botar aqui uma grade de segurança, um guarda-corpo de segurança. Mas o texto diz que, mesmo com a grade, o texto diz que ele caiu pelas grades. Então esse texto diz para nós que, pelas grades, a ideia aqui é que o corpo dele passou por entre os pilares desta grade. A grade não caiu, a grade não desmoronou, não veio balaústre, não veio a varanda embaixo. Foi a grade que estava ali, de alguma maneira ele passou por aquilo, ele caiu por ali. O texto diz que essa queda, ela provocou a doença. Ele adoeceu da pancada, do trauma. Talvez fraturou alguma coisa, talvez, não sei, mexeu com a sua saúde, ele adoeceu. Aí o texto diz que esse rei agora, chamado Acasias, que caiu, que levou um tombo. A Bíblia não precisa para nós qual foi a altura dessa queda. Não precisa, foi suficiente para afetar a saúde dele. Então o rei está doente. E está doente não é porque tem uma virose no reino, não é porque tem uma epidemia no reino. Ele está doente porque ele levou um choque, uma pancada, ele caiu. O texto diz que por causa desta doença, ele enviou mensageiros e disse para eles: ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu vou melhorar desta doença. A doença dele não é uma doença que veio por uma virose. Focar bastante isso. É uma doença que é provocada por uma pancada, uma contusão. Ele caiu, levou um tombo, talvez bateu com a cabeça, quebrou clavícula, não sei se ele quebrou perna, alguma coisa afetou, e isso provocou uma enfermidade no corpo dele. O que tem a ver isso com Deus? Se você olhar, por isso eu pedi para você deixar a Bíblia aberta nesse capítulo, os últimos versículos do livro de 1 Reis, vamos ver um texto aqui, 1 Reis 22, versículos 52 a 54, 52 a 54, a narrativa de 2 Reis é a narrativa da queda. Agora, vamos olhar esse texto aqui, Acasias, aí começa a ter mais informações, esse moço que cai, apresenta para nós a sua filiação. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. O narrador, ele coloca primeiro a genealogia, e depois coloca ele no tempo, no espaço. Em que momento, em que período ele está reinando? 53, agora olha as ações. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou no caminho de seus pais, de seu pai Acabe, como também nos caminhos de sua mãe,
Quem era o esposo de Acabe? Jezabel. Então ele andou no caminho do pai, e ele andou no caminho da mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Próximo. Ele, Acabe, aquele moço, aquele rei que caiu, que está doente, ele, Acabe, serviu a Baal e o adorou. Baal é um demônio, é uma entidade, é um espírito maligno, é uma entidade, é um Deus maligno. Ele serviu a Baal, ele foi um discípulo, ele foi um adorador àquela entidade. Presta atenção, serviu a Baal, Deus, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. O que esse texto tem a ver com o acidente de Acabe? O que esse texto tem a ver com a intervenção de Deus em razão do acidentado Acabe ter buscado resposta nos deuses que ele servia? É sobre isso que eu quero pensar contigo nesta noite. Eu escrevi aqui na Bíblia uma sentença que diz assim: a história de uma nação, ela não se escreve por suas guerras. A história de uma nação, ela se escreve pela qualidade dos seus lares, de suas casas. A história de um rei, de um reino, ela não se escreve por suas conquistas bélicas, por suas batalhas, por suas vitórias. Ela se escreve, na verdade, na sua essência, pela qualidade dos seus lares, das famílias. Esse moço, ele tem uma família completamente desestruturada. O pai dele é Acabe, a mãe é Jezabel. Esse moço, pode-se dizer que ele vive numa casa de encosto, porque tem muita prática maligna na casa dos pais. Esse moço, seu pai morre, ele assume o trono, ele começa a reinar, e um belo dia, esse moço, a Bíblia não diz para nós como foi, se ele estava meio sonolento, sonâmbulo, sei lá porquê, se ele escorregou, alguma coisa aconteceu, e esse moço caiu por entre as grades, levou um tombo, e esse tombo, essa queda, provocou uma enfermidade no seu corpo. Talvez um inchaço, talvez uma inflamação que foi piorando o quadro, foi agravando. Esse moço está muito doente. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Vamos para ele lá. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Adoeceu e enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, se vai ficar curado ou não dessa doença. Quando ele manda os seus servos irem consultar aos demônios que ele servia, Deus, que está no trono, que está no governo de todas as coisas, Deus levanta o profeta Elias e manda o profeta Elias enviar uma mensagem para os servos de Acabe, para impedir que os servos concluam aquela missão. Deus manda Elias levar uma mensagem para eles: volte lá, diga para o teu chefe, para o teu rei, volte, diga para ele que da cama que ele subiu, aonde ele está agora, com essa enfermidade, talvez com essas fratura exposta, não sei, no lugar que ele está, na cama que ele está, ele nem precisa perder tempo em consultar aos demônios, aos deuses, a Baals, a todas essas entidades. Não precisa. A resposta já está colocada: ele vai morrer. Ele vai morrer. Interessante que esse texto deixa bem claro que Acabe não morreu em razão da queda.
Acabe morreu porque foi, Acasias morreu porque foi consultar ao mundo espiritual. Mas eu quero pegar esse texto e quero fazer uma releitura desse texto, a partir de um comportamento, vou colocar nosso, que a gente tem experimentado e tem percebido com muito crescimento. Quando eu necessariamente quis ler os versículos 52 a 54 de Acasias, quando eu li esse texto, ele vai concluindo o texto lá no final, o 52, bota o 54. Ele serviu a Baal. Acasias não serviu a Deus. Acasias servia a Baal. O verbo servir está aí flexionado no passado, porque ele já era, ele passou, ele morreu. Então ele servia a Baal, adorava a Baal e provocava a ira do Senhor em razão disso. E ele repetia a maneira de vida do seu pai Acabe e de sua mãe Jezabel. Quando nós lemos o versículo 54, e se eu dissesse assim para a igreja hoje, irmãos, a partir desse texto, qual a palavra que nós vamos usar para Acasias? Eu vou botar aqui então, depois da última palavra, segundo tudo quanto fizera seu pai, ou seja, igual. Acasias, ele era um homem, eu vou falar algumas palavras e você, por eliminação, responda-me. Acasias, ele era um santo homem de Deus. Acasias, ele era um cristão autêntico. Acasias era um ascético, um homem neutro, no sentido da fé, da religião, ou Acasias, ele era um ímpio? O que Acasias era? Era um ímpio, ele era um idólatra. Acasias era um idólatra. Há consenso nisso? Amém? Há consenso nisso? Acasias, ele era o quê? Ele era um santo homem de Deus? Ele era um crente? Ele era um novo convertido? Ele era o quê? Idólatra. Todo mundo concorda com isso? Amém ou não amém? O que eu quero trabalhar nesta noite é a seguinte coisa. O que leva Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que está no governo de tudo, o Criador de tudo, interferir no comportamento de um homem que não lhe serve, que deliberadamente serve a entidades, a demônios, e que deliberadamente é um idólatra. O dia que ele sofre um acidente, se quebra, se machuca, está enfermo, está doente, está achando que vai morrer, e manda consultar aos demônios que ele serve. O que leva a Deus? Me permita essa expressão, essa linguagem humana para Deus, gastar tempo com alguém que nem relação com ele tem. Deus poderia ficar neutro nisso. Ele serve a Baal, ele cultua a Baal, ele adora a Baal, e ele agora está doente, e ele está indo consultar Baal. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Se fosse o contrário, ele caiu, serviu Baal a vida toda, e agora vem consultar a Deus. Talvez Deus, a gente podia até pensar, Deus podia dizer, agora tu vem para cá, né? Quer dizer que você serviu a eles o tempo todo, agora, não, vai lá, vai buscar a solução lá. Mas Deus não.
Deus vai e interfere. Deus fala, para. Mas não, volta e diz para ele que ele está morto, ele vai morrer. Irmãos, eu quero olhar esse texto a partir de um rema de Deus para a minha vida hoje. Quantos de nós, de alguma maneira, colocou dentro do nosso coração a seguinte coisa: a minha vida toco eu, na minha vida mando eu. Eu não sou crente, não sou batizado, eu não tenho nenhuma relação com a igreja, então eu governo a minha vida e ponto final. Eu não dou espaço para Deus me cobrar alguma coisa, porque eu não tenho uma relação com Ele, com a fé. Eu não tenho. Então, ou seja, Deus, tu fica do outro lado da rua e eu fico aqui. Eu não te agrido e você também não se mete na minha vida. Talvez alguém pudesse pensar, e tem gente que pensa assim: eu toco a minha vida. Toca a minha vida com a minha capacidade, com a minha inteligência, com os meus recursos, com aquilo que eu sei, e olha, eu toco a minha vida. Eu não estou ali para agredir nada de crente, de igreja. Não, deixa Deus lá, deixa Deus quietinho lá. Durante um período de tempo eu estive ali na congregação da Barra da Tijuca e eu fiquei marcado por uma pessoa que eu abordei na rua, na Prudência do Amaral. E aquele homem, a resposta dele, ela foi muito forte. E eu fico, Deus, por que eu tinha que começar o culto, eu não podia mais ficar gastando tempo ali com ele, mas foi muito forte a cena. Prudência do Amaral, onde tem a nossa congregação, eu estava do outro lado da calçada, olhando a igreja, a obra, olhando à frente, e vem um senhor da praia. A Prudência do Amaral, ela é perpendicular à praia ali, onde tem ali o posto, mais a altura do posto 3 da Barra, e ele vem descendo a calçada, e eu estou olhando o telhado, olhando a fachada, sozinho. Ele passou perto de mim, olhou e viu que eu estava muito focado no prédio da igreja. Ele falou assim: vocês fizeram um bom trabalho acústico, né? Eu olhei para ele, nunca tinha visto, não conhecia aquele ilustre cidadão. Eu falei: foi. Ele disse: eu vi. Eu passo aqui, eu moro aqui no condomínio, eu vi o caminhão aqui, descendo aqui as placas acústicas. Gastamos uma nota preta para blindar aquela igreja, para que o som não vazasse da igreja. Fizemos um trabalho caríssimo. Contratamos uma expert em acústica aqui do Rio de Janeiro, doutora Claudete. Foi um investimento pesado, para o som não vazar, porque a população do entorno dava até tiro em cima da igreja. Aí eu falei: o senhor viu? Não, eu moro aqui, é meu caminho para a praia, eu passo, eu estou vendo. Vocês fizeram um trabalho bom, gostei. Eu falei: que bacana, o senhor viu também lá dentro? Não. Então o senhor é meu convidado. Estou lhe convidando para o senhor entrar agora na igreja comigo. Por quê? Eu falei: para o senhor conhecer a igreja, ver o trabalho. Ele olhou para mim e falou assim: eu não preciso disso. Eu falei: não entendi o que o senhor falou. Eu não preciso disso. Não preciso de igreja. Eu falei: não, mas como assim? De que maneira o senhor está falando que não precisa? Eu não preciso disso. Isso aí tem gente que até precisa, mas eu não preciso. Eu olhei para ele e eu falei assim: o que eu digo para esse moço? Na faixa da minha idade, via que era uma pessoa de nível financeiro bom. Aí eu futuquei um pouco mais, e ele começou a dizer que igreja é para ex-viciado, ex-drogado, ex. Eu falei assim: eu não sou ex. Eu estou no nível acima. Ele só faltou dizer: eu sou o cara.
eu tô no outro nível. Isso aí é, tipo, é gentinha. Não é o meu caso. Aí eu olhei para ele. Na hora eu falei, não tem palavras que eu consiga fazer com que este homem pense alguma coisa além. Ele está blindado, ele está fechado na sua riqueza, no seu convencimento, na sua cultura, na sua formação, ele está nas suas lógicas, nas suas filosofias. Ele vê a igreja como uma coisa menor, insignificante, para gente pequena, gente de poucas capacidades mentais e etc, etc. Eu falei, ok, mas olha, se o senhor mudar de opinião, meu nome é Jaime, vou ter uma alegria, um prazer de entrar com o senhor aqui na igreja, para o senhor conhecer um pouco e participar conosco. Ele nem agradeceu, tá? E continuou a caminhada dele e entrou lá no condomínio, que é no final da rua. Eu tenho uma palavra para dizer a você hoje, irmãos. Eu li esse texto, que ele é um ímpio, Acasias é um ímpio. Acasias é filho de um ímpio. A mãe de Acasias, ímpia, Acabe e Jezabel. Foi criado numa casa de impiedade, de demônios, de velas, de rituais. Ele agora é rei. Sofre um acidente, cai, fica enfermo, quebrado, vai para uma cama. Acredita que vai morrer, porque ele está muito machucado. Vai morrer. Está piorando o quadro. Chama os empregados, os servos, os seus assessores. Vai lá na casa de encosto e faz uma consulta. Faz lá um ritual. Pergunta lá, lê lá. Procura lá, lê lá, a mão de lá, sei lá. Faz um ritual. E pergunta lá se eu vou melhorar, se eu vou ficar curado disso. Onde Deus entra nisso? Onde? Deus está no trono. Deus é Deus, com ele ou sem ele. Deus é Deus, com Acabe ou sem Acabe. Ele é Deus. Mas Deus pega o profeta Elias. Elias, corre lá. Entra na frente desse grupo e manda esses homens voltar para o rei e manda levar a seguinte notícia. Manda dizer, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel? Olha que coisa tremenda essa. Olha pense nisso agora. Olha o que Deus diz. Consegue grifar essa sentença? Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Ora, Acasias serve a Acabe, a demônios a vida toda. Mas quando fica doente, Deus está interessado que Acasias viesse falar com ele. Deus está dizendo nesse texto que as atitudes de Acasias, que era um ímpio declarado, Deus queria intervir naquela vida, Deus queria abençoar, Deus tinha interesse em participar da vida, até mesmo de um homem ímpio. Nesta noite eu estou aqui como um profeta de Deus para falar uma coisa para você. Não importa o nível de vida que você está levando, mas Deus está interessado em participar da tua vida. Se o diabo falar para você, isso é coisa para crente. Alguém outro dia falou comigo: você se batizou? Não, pastor, não quero me batizar não.
Porque batizar é compromisso, e eu sou um cara que gosta de viver um jeito assim. Então, pastor, eu nem quero me batizar. Quando eu decidi me batizar, vai ser para ficar sério. Mas eu não quero ter compromisso. Então eu quero tocar a minha vida, sem que Deus venha para cá dizer para mim que é errado eu beber, é errado eu fumar, é errado eu fazer. Eu não quero isso. Então eu quero tocar eu quero pecar com liberdade. Há um título de um filme hollywoodiano que diz liberdade para matar, e tem gente que acha que tem liberdade para pecar. Mesmo você sendo ímpia, Deus está interessado em influenciar na tua vida. Esse texto é assustador. Dá vontade de entrevistar Deus. Deus, posso fazer uma perguntinha? Por que tu está se metendo na vida de alguém? Por que tu está se metendo na vida de alguém que não te serve, que não te cultua? Por que, Deus? Deixa esse cara aí se esbodegar. Deixa. Mas, porventura, não há Deus em Israel. Você sabe o que Acasias podia dizer? Diz para quem te mandou que eu não sirvo a ele, não cultuo a ele, eu não sou membro, diz para quem te mandou que eu não sou desse negócio. Diz isso lá. Diz isso lá. Mas Deus está interferindo na vida de alguém que não tem nem aliança com ele. Aí eu paro para dizer para a igreja hoje, para mim e para cada um de nós, algo que me fez pensar hoje bastante. Pense, se Deus interfere na vida de alguém que é um idólatra ímpio, quanto mais Deus vai se interferir na vida de alguém que diz que serve a Ele. Se Deus se movimenta no trono, tira um profeta do lugar, faz o profeta viajar para interferir na proposta de alguém que não serve a Deus, o que Deus não vai fazer para interferir na vida de alguém que serve a Ele? Mas esse texto aqui tem para mim uma outra grande verdade. O texto diz para nós que Acasias, quando cai, ele vai consultar aos demônios, aos ídolos, se ele vai ter solução ou não ter solução. Eu quero pensar essa queda de Acasias como os obstáculos que surgem na nossa vida, e isso vale para mim e para você hoje. Meu irmão, em nome de Jesus, não importa o nível do obstáculo, não importa o nível da parada que nos aconteceu, não importa o nível do problema que veio até nós, não importa. O caminho primeiro tem que ser numa direção: buscar Deus. Pastor, bati com o carro. Primeiro busca Deus. Pastor, primeiro busca Deus. Primeiro busca Deus. Antes de qualquer coisa que quebrar a tua rotina, cair da varanda, ir para a cama, é quebrar a rotina. Quando a tua rotina é quebrada, em nome de Jesus, a tua primeira atitude precisa ser buscar o Senhor. Eu não sei se você entendeu. Diga assim: quando a minha rotina, por alguma razão, ela é interrompida, a minha primeira decisão é buscar a Deus. A primeira decisão. Você pode ter um pai médico, uma mãe médica, você pode ter uma família toda de médicos, mas numa primeira quebra da rotina, antes de chamar os especialistas da casa, primeiro faz o quê? Busca a Deus. Busca a Deus. Busca a Deus. Busca a Deus. Antes de qualquer coisa, Acasias, ele tem uma fluência interrompida, ele cai, ele não pode governar, ele está doente, ele está na cama, talvez está com febre, talvez está muito inchado, e ele vai
buscar a demônios, a entidade. Primeiro, busque a Deus. Primeiro busque a Deus. A gente anda pelas ruas e vê pichado nos muros. É uma coisa incrível, até na cidade, em tudo que é canto. Solução para casos sentimentais. Trago sua amada, seu amado em tantas horas, em tantos dias. E você fica vendo gente, meu Deus. Outro dia na cidade tinha alguém dando papelzinho. E a gente pega, por educação às vezes, trago seu ente querido, seu amado em 3 dias. Eu fico pensando, será que tem algum crente que está guardando esse telefone? Eu pastoreava a congregação da Alvorada, lá nos anos 80. Presenciei uma cena, aquela cena que entra para os anais de quem dirige congregação. Final do culto vem um jovem, chateado, chutando até paralelepípedo. Pastor, o senhor tem que fazer uma coisa hoje. Fazer o quê, meu filho? Ah, fulana, ela me jogou um pozinho. Eu falei, qual o problema, velho? Ué, pastor, isso é sério. E eu não dei crédito. Falei, jogou pozinho, que pozinho? Pastor, o pozinho que ela jogou é para me voltar para ela. Aí eu falei, o que você está falando, garoto? Vem cá pegar essa daqui. Querendo descer o morro, cansado, de cedo lá em cima. Fala, que bobeira é essa? Fala, alô? O que é isso? Pastor, ela foi lá na Brasília, na Praça do Terço, pegou lá na casa de negócio lá, pegou um pozinho e me jogou, porque eu acabei o namoro. Eu falei, o que esse cara está falando, meu Deus? Meu irmão, torna mais claro isso que eu não estou entendendo. Ele falou que era uma casa de coisa de encosto, né? A mulher vende lá uns pozinhos que joga em cima para a pessoa voltar. Eu chamei ela. Falei, vem cá, princesinha do campo. Me conta essa história. Ela começou a chorar. Ah, porque ele acabou, eu gosto dele. Eu falei, tu fez o quê? É que a minha amiga falou que ela fez com o namorado dela e resolveu. Aí eu falei, mas peraí, eu não entendo, tem hora que eu sou burro toda a vida. Me explica direitinho isso aí. E ela falou que a amiga dela, que não era da igreja, levou ela numa loja na Nova Brasília, que vende vela, vende aquelas coisas de que você sabe o que é. E a moça vendeu lá um saquinho com um pozinho, e é só chegar aquele pozinho, chegar em cima do rapaz, jogar em cima dele, pronto. O cara morre de amores novamente. Irmãos, eu tive raiva, não dela. Eu tive raiva de mim. Porque ela cantava no conjunto Estrela de Davi. Eu falei, Deus. Eu falei, pera, eu mandei ela repetir 3 vezes ou 4. Pera, eu não ouvi. Repete novamente, ela repetia. Eu lembro que veio lágrimas nos meus olhos. Eu falei, Deus, eu sou um miserável. Eu falei, filha, você é filha de crente. Você canta na igreja. O que você fez, minha filha? Eu não estava preocupado se o pozinho ia ter feito ou não. O meu desespero é que ela foi capaz de entrar numa loja para comprar isso e acreditar que aquilo ia funcionar. Porventura não há Deus em Israel. Eu falei, filha, se esse rapaz vai voltar para você e vai ser teu noivo, esposo, e você vai ser feliz com ele, deixa Deus fazer esse negócio. Não faça esse negócio em cima de absolutamente nada que não seja Deus. Deixa Deus. Então toda vez que a minha rotina ou a tua rotina é interrompida por qualquer coisa que seja, toda vez, diga assim, antes de qualquer coisa, vou buscar a Deus. Antes de qualquer coisa, vou buscar a Deus. Se Deus ficou
ficou chateado com alguém que não serve a ele. E disse, vai lá, diz, porventura não há Deus de Israel? Meu amado irmão, há Deus no Brasil, que é o Todo-Poderoso, que criou essa pátria. Há Deus nessa igreja, há Deus na tua casa, há um Deus vivo e poderoso. Busca o Senhor. Diga assim, Deus não tem efeito colateral. Para que serve Deus? Serve para tudo. Você crê nisso? Diga assim, Deus serve para tudo. Ele serve para tudo. Deus serve, Ele serve para tudo. Pastor, eu estou meio triste. Diga assim, Deus. Pastor, eu estou desanimado. Qual é o remédio? Deus. Pastor, eu estou sem dinheiro. Qual é o remédio? Deus serve para tudo. O fiscal chega para cobrar imposto. Ele paga. E Pedro anda apavorado. E Deus, em Jesus fala, Pedro, calma, pega o anzol. Pega o peixe, tira o dinheiro e paga tudo. Irmãos, diga assim, Deus serve para tudo. Deus serve para tudo. Deus serve para tudo. Deus serve. O problema é que a gente está buscando outras coisas na frente de Deus. Aí quando a gente faz isso, a gente acaba chateando. A gente acaba chateando. Aqui eu não vou falar porque o casal é daqui da igreja. Irmãos, marcaram um casamento. E eu lembro, irmãos, aquelas coisas loucas que Deus às vezes manda e eu acabo ministrando. Falo, Deus, e agora? Mas foi de Deus. Aquele casamento enrolado que não saía. Um dia eu me enfezei e falei, meu amigo, o que é? Vai casar ou não vai casar, cara? Ele, pastor, a gente quer, pastor, mas não tem nenhuma condição, pastor. A gente não tem nada. A gente não tem nada, pastor. A gente não tem nada. Eu lembro que eu falei, você crê em Deus? Você crê que foi Deus que criou o matrimônio? Você tem certeza que esse teu relacionamento é de Deus? Pastor, perfeita. Não há nenhuma dúvida. Deus que nos uniu. Eu me sinto parte dela, ela se sente parte. Pastor, é de Deus o nosso relacionamento. Mas não temos nada para casar. Como casar, pastor? A gente não tem nada. Eu falei, se esse negócio é de Deus, vocês estão orando? Estamos, pastor. A gente está chorando, a gente ora junto, a gente se liga um outro para o outro, de noite, de madrugada, para dobrar os joelhos. Aí aquela coisa veio e eu falei, depois falei, meu Deus, o que eu falei? Eu falei, olha, Deus vai trazer tudo o que precisa para o casamento. Você crê? Isso eu creio. Você crê? Eu creio, pastor. Continua buscando que Ele vai trazer tudo. Irmãos, eu confesso que eu saí, a carne é fraca. Eu falei, Jesus, porque eu falei, até o final do ano vocês vão casar, e Deus vai trazer tudo. Eu falei, sobrou, vai sobrar. Irmãos, mas eu falei, Deus, agora eu tenho que botar isso em oração ainda mais também por eles. Daqui a pouco, irmãos, a coisa foi como pipoca na banha quente. Pastor, do nada o irmão falou para mim assim, tu tem geladeira? Ele disse, não tem nada. Deus, não sei porquê, não sei se foi sonho, o que foi. Eu estava em casa e falei assim, dá uma geladeira para ele. O outro, você tem fogão? Você tem jogo de panela? Você tem edredom? Eu estava numa loja e Deus falou comigo assim, fulano e fulana, leva um edredom para eles. Eu falei, que isso, nem sei se vão casar. Leva! Eu levei, comprei, está lá em casa. Vocês estão de casamento marcado? Estamos. Ninguém sabia, porque eu não tinha dinheiro. Já comprei o edredom. Irmãos, quando chegou o casamento, eles falaram chorando, pastor, Deus providenciou tudo. Sabe o que é até a tampa do vaso? Até a tampa do vaso Deus providenciar. Meu irmão, em nome de Jesus, quando a rotina é interrompida, primeiro quem? Deus. Você está ouvindo isso hoje? Você está precisando de uma vitória, está precisando de uma resposta, de uma solução. Meu irmão, para tudo. Primeiro Deus. O problema é que Acasias, quando Elias interrompe, rapaz, porventura não há Deus de Israel. Sabe o que Acasias faz? Ele começa a tomar outro caminho, ele vai mandar capitães. Esse homem vai fazer morrer muitos soldados. Esse homem perde o rumo. E quanto mais ele enfia as mãos no erro, pior vai ficando a situação dele. E mais gente vai chorando
porque vai morrendo muita gente pelo caminho. Talvez, se tivesse gritado: eu sou um miserável pecador. Servos, muda a coisa. Vamos clamar ao Deus do profeta que falou com vocês, para esse Deus ter misericórdia e vir aqui tratar comigo. Eu acredito, irmãos, que talvez um milagre poderoso pudesse acontecer. Você crê nisso? Você precisa de um bom emprego? Primeiro quem? Primeiro quem? Você precisa de uma oportunidade? Primeiro quem? Você precisa fechar um negócio? Primeiro quem? Primeiro Deus. Por que nós, irmãos, nós não temos essa noção? Ah, pastor, mas isso aqui é que eu não sou ainda batizado. Não importa. Aqui está um homem, aqui está o extremo da miséria. Aqui está o extremo da miséria. Eu disse extremo da miséria. Da miséria. O pai é um idólatra, a mãe é uma feiticeira. Ele foi criado numa casa de feitiço. Ele agora é rei, caiu, está doente. Se ele buscasse a Deus, Deus iria socorrer a ele. Primeiro Deus. Primeiro Deus. O homem que já foi o homem mais rico do Brasil, segundo Alto dizia, né? Alto anunciava, ele ia lá para os Andes, deitar para invocar uma entidade, para buscar ainda mais e mais a capacidade de multiplicar o seu dinheiro. Ah, que vontade dizer para esse moço, pega todas essas pedras, todos esses cristais, pega tudo isso e joga tudo isso no lixo. Dobra os joelhos e fala com ele. Irmãos, se Deus está interessado em que um homem ímpio fale com ele, olha só, porventura, o que Deus está dizendo, por favor? Qual é a informação nas entrelinhas, subliminarmente falando, nessa sentença? Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal, Zebub e Deus de Ecrom? Nas entrelinhas, o que Deus está gritando aí? O que ele está dizendo? Diga para mim. O que Deus está falando? Acasias! Ei! Fala comigo! Fala comigo! Em nome de Jesus! Nunca diga que você não merece. Nunca diga que você não tem direito. Nunca diga que você... Ah, pastor, nunca diga isso! Fala com ele! Fala com ele! Fala com ele! Fala com ele! Porque ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Aqui está um Deus que deixa um manto de glória. Talvez, irmãos, isso é uma divagação minha, humana. Quando Deus fala, mas o anjo disse a Elias o tesbita, dispõe-te agora, vai encontrar, e diz isso. Divagação minha. Elias pensando aqui, eita, não precisava disso tudo não. Será que Deus não sabe que ele é um ímpio, um depravado, um cara que cultua demônio? Ô anjo, vem cá, você falou Acasias mesmo? Será que Deus sabe o que Acasias é? Deus sabe. Diga assim, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Eu queria nesta noite, irmãos, desafiar você a pensar isso. Deus quer ouvir a tua oração. Há um texto no livro de Salmos que eu tenho uma paixão por ele. É um texto de Davi. Davi teve uma vida muito difícil, né? Pecou, adulterou, e se envolveu em assassinato. Aí Davi escreveu o Salmo 139. Este salmo para mim ele é assim ele é algo precioso demais. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Sabe quando foi que ele disse isso? Quando ele reconhece a miséria dele, no dia que ele manda chamar Betseba, quando ele manda matar o próprio marido dela. Ele diz, Deus, tudo que eu fiz estava estampado diante de ti.
Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Você sabe isso? Você sabe que Deus sabe? Você não ouviu o que eu falei? Você sabe que Deus sabe o que você está pensando agora? Você sabe que Deus sabe o que você está aí imaginando? Você sabe que Deus conhece? De longe penetras os meus pensamentos. Você sabe disso? Você sabe disso? Você sabe disso? Davi está dizendo: olha Deus, tu sabes. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Você tem noção desse Deus? Irmãos, só para isso é para dizer assim: misericórdia. Misericórdia. Eu estou andando num planeta chamado Terra, que tem um Deus que sabe tudo. Um Deus que sabe antes mesmo que eu fale. Deus sabe. Deus sabe. Esse garoto americano que cometeu essa tragédia nessa igreja nos Estados Unidos, ele declarou lá diante do juiz que ele quase abortou o plano. Não sei se você viu isso. Eu quase abortei o plano, porque todo mundo que me recebeu naquela igreja me recebeu com tanto carinho e com tanto afeto, que eu quase abortei o plano. Quase. Entrei na igreja, desde a porta, me receberam com um amor, um carinho, que eu falei: uau, não, dessa é só o cara da porta. Aí eu entrei mais um pouquinho, o outro, aí eu, mais a outra, mais o outro, aí eu me sentei ao lado do pastor, todos, quase. Faltou só um pouquinho, para o plano ser abortado, só um pouquinho. O amor foi quebrando as barreiras. Irmãos, Deus esquadrinha. Quando aquele garoto saiu de casa, Deus já sabia de tudo. Deus já tinha tudo aquilo tem um outro propósito. Ele falou: o que eu faço agora não entendes, entenderás depois. Há um outro contexto maior, em que Deus vai trazer a vitória a partir dessa tragédia que aconteceu. Aqui está um texto: tu me conheces. Versículo 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Você sabia disso? Tem alguém aqui? Você sabe disso? O que você ainda não falou, mas você está organizando para falar, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus já sabe. Irmão, isso é muito forte. Então, se Deus interfere na vida de um homem que é idólatra, que é um pecador, que serve a demônios, o que Ele não vai fazer na minha vida? O que Ele não vai interferir na minha vida? Você crê que Deus tem interesse em interferir na tua vida? Sim ou não? Tem noção disso? Diga assim: Deus tem interesse em reinar, governar, dirigir a minha vida. Mas é o que nós fazemos? Não, nós fazemos o contrário. Na minha vida mando eu. Já sou grandinho demais, eu decido. Aí você olha para a história de Sansão: eu quero porque quero, eu quero. Em nenhum momento você vê Sansão de Deus, esta é a tua vontade para mim. Em nenhum momento ele pergunta. Mas nós estamos tomando decisões uma atrás da outra, sem consultar a Deus. Decisões em todas as áreas. Em todas as áreas. Estamos tratando de um caso agora, que decidiram separar. Já falamos tudo que podia ser falado, já dissemos tudo que podia ser dito. Pastor, alô, é o que eu quero. Eu sei que é o que você quer, mas deixa só uma brechazinha. É também o que Deus quer? Não, mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando que eu tenho o direito de ser feliz. Se Deus interfere num ímpio miserável, o que você acha que Deus vai fazer contigo? Ah,
pastor, Deus não está ali. Deus tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar. Tem um planeta. Não é um planeta não. É você. Deus está interessado exatamente em você. Você entende isso? Amém? Eu quero que você veja comigo 139, o versículo 16. Coloque na tela. Olha o que diz esse texto. Esse texto é para você marcar. Na minha Bíblia, sabe o que eu fiz? Eu sublinhei com tinta vermelha esse texto. 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Tem uma vírgula, vamos bater um ponto aqui. Quantos acreditam nisso? Amém? Sabe o que era uma substância informe? Informe é uma palavra sem forma. Sabe o que era? Foi um esperma que acabou de atingir o núcleo do óvulo. Só no microscópio, e microscópio parrudo, é que você consegue contemplar alguma coisa. Pense um mínimo esperma atingindo o núcleo de um óvulo. É quase que nada. Davi está dizendo que o entendimento que ele tem de Deus é esse: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os olhos de Deus viram, enxergaram cada um de nós, e glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Agora não só enxergou não, meu irmão, vai mais. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Uau! Qual o tamanho do livro de Deus? Tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Você sabia disso? Que para cada pessoa tem uma anotação de todos os dias. Significa do momento da concepção ao momento da partida. Qual a tua idade? Você já pensou quantas páginas estão lá escritas lá? Você sabia disso, meu irmão? Você pode dizer assim: Deus, glória a Deus, isso merece um glória. Todos os meus dias. Agora olha só, cada um deles, agora eu queria ouvir a tua voz. Vamos, diga assim: cada um deles escrito e, diga assim, um dia não se sobrepõe ao outro dia. É uma anotação por cada dia. Cada um deles. 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 Deus, o que aconteceu? Eu nasci em 52. O que aconteceu no ano de 5 de julho de 53? Aí é fácil. Você chorou muito, você golfou, você não quis tomar mamadeira, e tal. Cada um deles. 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 Agora, a cereja do bolo é no final. Essa é assustadora. Eu queria ouvir de você a sentença final. Quando nenhum deles... Me dá um retorno. Significa então que todos os dias, por dia, foi escrito. Quando? Quando? Antes ainda de nascer. Diga, eu só ouvi um amém. Imagina que esse livro aqui é o livro do Jaime. Está lá na estante de Deus. Aí um dia, Antônio Soares encontra uma menina da Bahia, encontra uma menina de Macaé, chamada Hilda, magrinha, pisca o olho, namora, casa, vão para o lua de mel, ela engravida. Quando ela engravidou, Deus pegou o livro e tirou da estante. Esse aqui é Jaime, está pronto aqui o livro. Deixa eu botar aqui o livro dele. Ela diz assim: Antônio, não veio, acho que eu estou grávida. Aí Deus fala assim: já está pronto o livro. Diga assim: o meu livro já está pronto. Você pode dar glória a Deus hoje, meu irmão? Meu livro já está pronto.
Diga assim, eu não sou uma improvisação. Eu não sou um arranjo. Eu não sou, o meu livro já está pronto. Cada dia, antes deles existirem, já está pronto. Ou seja, Deus já escreveu a minha história, e glória a Deus por isso. Irmãos, um Deus que já escreveu a minha história, é um Deus que tem interesse em participar da minha história. Glória a Deus por isso. Por essa razão, irmãos, vamos convidar o Senhor sempre em primeiro lugar. Por essa razão diz lá, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E vamos buscar Ele em primeiro lugar. Toda vez que você tiver um interrompimento na tua rotina, o que é isso, pastor? Qualquer coisa, faltou água, faltou luz, perdeu dinheiro, eu disse qualquer coisa, houve um interrompimento, faz o quê? Busque diga assim, Deus serve para tudo, no sentido positivo. Deus serve para uma cólica, Deus serve para uma dor de barriga, Deus serve para uma pontada de madrugada, Deus serve para uma unha encravada, Deus serve para tudo. Deus, eu preciso de alguém, pastor. Essa semana, alguém, oração de manhã cedo, quarta-feira, a gente num propósito, alguém me procurou e falou assim, pastor, ore por mim. Eu falei, vamos orar. E a pessoa, eu falei, o que é? Eu preciso casar. E desmontou em choro. Eu falei, eu sei. Mas eu também sei que tem um que sabe mais do que isso. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Diga assim, Deus sabe o que eu preciso. Mas você está dizendo por dizer, você não entendeu. Você está entendendo que toda a tua vida está escrita já? Eu queria que você dissesse, Deus, eu quero que tu venha participar desse da minha vida. Vem participar. Foi o que ele fez com Acasias. Acasias leva um tombo, Acasias é rei, caiu, está doente, e manda buscar demônios. Diz para ele, se eu não estou aqui, se eu não sou Deus, diz para ele por que ele vai lá. Eu estou aqui. Deus está dizendo a Acasias, por favor, deixa que eu participe da tua vida. Deixa que eu entre na tua história, deixa que eu entre aí nas tuas batalhas, deixa que eu entre. Você está entendendo, meu irmão? Nós cantávamos um hino quando éramos pequenos, e você lembra, com Cristo no barco, completa para mim, tudo o quê? Diga, com Cristo no barco, o que tem? Tudo vai muito bem. Diga para quem está aí, diga do teu lado, diga assim, deixa ele entrar no teu barco. Diz isso, deixa ele entrar no teu barco. Deixa ele entrar aí. Deixa. Mesmo que você ache, ele está dormindo. Não se te dá que pereçamos, pelo amor de Deus. Se ele está no barco, não tem morte. Se ele está no barco, não tem derrota. Se ele está no barco, é vitória. É vitória. Se ele está no barco, é vitória. Problema? A gente acha lá, Deus. Aí vamos enfiando os pés pelas mãos. Você está tendo dimensão do que está acontecendo no país? Você sabe o que é ter aqueles homens, da magnitude daqueles homens enquanto empresários? Tira a roubalheira. Porque é inegável, é pecaminoso não reconhecer a grandeza daquelas empresas. É pecaminoso. Alô? Desejo que você um dia chegue em Miami. Muito mais do que pisar na cidade da Flórida. É você sair do finger do avião e você se deparar com um aeroporto que é uma coisa assim, estupendamente bela. Mas o mais bonito é você ver uma placa enorme dizendo quem construiu o aeroporto. Primeira vez que eu vi, eu lembro que eu parei e falei, isso tem que ser olhado.
Porque é uma empresa brasileira, uma empresa do Brasil, que fez um aeroporto. Irmãos, pensa uma coisa estupendamente bela. Não tem nem referência de você comparar com nada aqui. Você fica assim, uau, que piso, que teto, que paredes. E aquela placa enorme. A empresa que fez, não vou citar o nome dela, mas essa aqui, o diretor acabou de ser preso. E você assim, meu Deus, eu não sabia que o Brasil é tão importante assim. Porque a América do Norte, os Estados Unidos, o maior país, o mais pujante, entregou a obra de um aeroporto internacional para uma empresa brasileira. É muita competência. Ali não teve historinhas por debaixo. Ali teve competência. Ali teve competência. Entregaram, não porque queriam comissão. Entregaram, porque sabiam que estavam entregando a quem tinha capacidade técnica de fazer aquilo. Capacidade. Então, meu irmão, você tem que entender que Deus, Ele tem um olhar para cada um de nós. Deus tem interesse em cada. Então, quando você convida Ele para vir para o teu barco, Ele vai te levar a níveis e a dimensões que você desconhece. Nós estamos às vezes lutando sozinho, estamos lutando sem a palavra, estamos vivendo desespero. O cobrador veio pegar o dinheiro, não tem para pagar, vou levar os filhos para ser escravo. Aí quando ela busca a Deus, ela tem o livramento, ela tem a resposta. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa crer no poder da palavra. Você precisa crer que a história já foi escrita. Deus já escreveu a história. A história de 1, 3, 9 e 16, sabe onde ela está para nós materializada? No livro de Jó. Você vai ver o começo de Jó. Ele é um homem poderoso, começa perdendo tudo, vai se arruinando tudo, mas quando vai terminar, diz a Bíblia que Deus o quê? Mudou a história. Você crê que a história já estava escrita? Amém ou não amém? Diga assim, a minha história, ela tem um final feliz. Eu queria, você não acreditou nisso. Eu quero que você diga assim, eu creio que Deus não terminou a minha história com lágrimas. Deus terminou a minha história com festa, com celebração. A tua história tem um final feliz. Diga, a tua história tem um final feliz. Diga, a minha história tem um final feliz. A minha história tem um final feliz. A tua história tem um final feliz. Ela tem um final feliz. Tem um final feliz. Contei hoje de manhã que eu fui a Guarapuava, feito um não sei o que eu pensei, mas eu falei, eu tenho que ir, porque eu não posso ficar fora dessa celebração. São 3 filhas que tem, né, Nina, né? 3 filhas, 3 moças bonitas, com essa Caroline, a irmã dela loura, da noite para o dia, fica cega, perde o pai. Sabe o que é uma garota, uma moça solteira cega em casa, de nível de estudo, sendo conduzida? A família toda quase entra numa beira de sofrimento. Como pode, de repente, uma irmã que enxergava ficar cega em casa? As filhas casadas, uma casou com um político, vereador conceituado na cidade do Paraná, vai sair agora talvez a deputado, empresário. A outra casou com um pastor, e a filha, cega. A cada dia um desespero. Tem um especialista em São Paulo, corre para lá. Olha, manda para os Estados Unidos, vai para Atlanta. Cega. De repente, um povo, um exército orando. Está em casa, ela sentiu uma coisa, e Deus ministra sobre o coração dela. Ela disse, mãe, eu fui curada. Veio uma coisa, algo aconteceu, eu fui curada. E a vista começa a abrir, enxergar, e enxerga. E manda um convite. O senhor casou, minha irmã. Eu queria muito que o senhor casasse. Sabe, irmãos, Guarapuava,
São 3 horas de viagem de Curitiba. 3 horas e meia de viagem. Um frio, irmão. O senhor estava com 3 capas lá de tanto frio. Coisa de doido. Só está faltando nevar naquele lugar. Acabei o casamento, acabei a cerimônia, num hotel luxuosíssimo, o mais luxuoso. Jantar estupendo. Falei para a mãe: mamãe, estou indo embora. Não, pai, estou indo embora. Eu tenho um compromisso na igreja. Mas é perigoso, mas Deus vai me guardar. Saí de Curitiba, de Guarapuava, 11 horas da noite, chegamos 2h30 da madrugada. Sabe quantos carros tinha na rua? Nenhum. Porque não tinha nenhum louco para dirigir naquele negócio de neblina na serração, e a Charles orando, e Luciane roncando estava, e Charles orando: pai, não dorme, 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 não dorme. Falei: eu não estou dormindo. Vez por outra eu brincava: pai, só está dormindo. Falei: não, estou só brincando, eu estou vendo se você está dormindo. Eu começava a roncar de brincadeira. 2h30 chegamos em Curitiba, 2h30. Aí falei aqui hoje, entra um zap, uma mensagem. Eu não sabia. Do lado está um casal, padrinho de casamento, médico, que cuidou. Tinham se divorciado. Deus me deu aquele texto de Hebreus, que o matrimônio é santo, é puro, é venerado. E Deus desembainhou a espada. A mulher eu não sabia da história. Estou vendo a mulher chorar copiosamente. Decidiram voltar novamente o casamento. Ah, meu irmão, aí é só vitória, aí é só... Meu irmão, Deus conhece! Ou você acha que Deus não marcou aquilo tudo? Ela entrou de madrinha, de padrinho, porque Deus já tinha a história escrita. Você pode dizer amém hoje? Amém. Diga assim: o Brasil está mergulhado numa crise, mas eu já tenho a minha história escrita. A tua história está escrita. A tua história está escrita. Não importa se há uma crise, não importa, porque a tua história já está escrita. Ou você não crê, ou você crê nisso. Eu quero perguntar: você crê nisso? Esse crer está meio lusco-fusco. Você crê nisso? Recebi a notícia agora que a mãe da Vitória vai casar. Que dia que vai casar? 10 de junho? 10 de julho. Lembra dela? A filhinha dela, que foi internada lá no INCA. A Vitória. Viviam juntos, amancebados. Aí vem a Santa Ceia. A gente passa: não está ceando? Não, é que... a gente não é casado. Não é casado? Mas vocês moram juntos? Tem vida sexual ativa? Não é casado por quê? Não, não, senhor. Ou muda de igreja ou vai acertar a vida. ou muda de... ou acerta a vida. Não, pastor, não, vai acertar a vida. Vai acertar a vida. Vai acertar a vida, vai acertar a vida. Já deu a resposta: pastor, já está marcado no cartório, já demos tudo certo, dia 10 de julho. Diga aleluia. Irmãos, a história já está escrita, a minha e a tua. Agora eu quero que Deus, eu vou convidar Ele, para que Ele venha para a minha história, porque se eu convido, vai ter final feliz. Amém? Amém? Se eu convido, vai ter final feliz. Há um casamento em Caná da Galileia. Deus sabe que eles vão casar. Deus sabe até que naquela festa vai faltar vinho. Mas aí convidaram Jesus. Aí quando convidaram Jesus, ele chegou. Está até escrito que vai faltar vinho. Mas também vai estar escrito que eu vou fazer o melhor. Eu quero profetizar sobre tua vida hoje. Repita comigo assim: o Brasil está vivendo um momento difícil, mas eu tenho uma linda história que foi escrita antes da minha concepção, e eu tenho certeza que o final da minha história é um final muito feliz. Muito feliz. Eu
quero que você creia nisso hoje. Você precisa tomar posse disso hoje. Você precisa acreditar que Deus quer interferir na tua vida, porque Ele interferiu na vida de um ímpio, e você não é ímpio. Tem alguém aqui que se curva a Baal? Tem alguém aqui que adora Satanás? Então, se você serve a Deus, Deus está interessado em fazer parte da tua história. Então, antes de qualquer coisa, pastor, o chefe está pegando no meu pé, busque a Deus. Pastor, não consigo marcar aquela consulta, busque a Deus. Pastor, a concorrência está, busque a Deus. Busque a Deus. Pastor, olha a prova, busque a Deus. Busque a Deus. Atendi hoje o Boaz, acaba de passar para o Ministério Público, vai ser nomeado em Brasília para o Ministério Público AGU, vai para o AGU, Público Federal. Pastor, é oração, é ali na oração, aí estudamos bastante, mas estudando e orando, orando e estudando, orando e estudando, e sabe, Deus, quando você traz Ele vai fazer. E eu quero que você profetize para alguém que está do teu lado. Você vai dizer assim: quando Ele fizer parte da tua história, a história vai ser contada totalmente diferente. Diga isso: quando Ele fizer parte da tua história, a tua história vai ser contada totalmente diferente. Declara isso em verdade, em verdade. Em verdade, não é o que o banco diz, não é o que a economia diz, não é o que a clientela diz, não é o que o mercado diz, é o que Deus está falando. Deus está dizendo: eu quero fazer parte da tua história, eu quero entrar na tua história, eu quero entrar na tua história, porque ela já está escrita, não está escrita? Deixa o escritor entrar. Diga assim: deixa o escritor entrar. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Ele que escreveu. Então ele vai escrever aqui tudo aqui. Ele vai escrever a história toda. E eu quero que você creia nisso no nome de Jesus, meu irmão.